Salmos, de número 1. E o verso 1, passagem bíblica bastante conhecida de todos nós, que diz assim, vamos no Salmo inteiro, Salmo 1, apenas 6 versos, diz assim: abençoado com felicidade ou bem-aventurado é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar ou não se detém pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação ou prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem das águas corrente, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Não é assim que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, no juízo de Deus, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho do justo, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Queridos irmãos, ouvir conselho dos ímpios é inevitável, no sentido de escutar alguém falar aos nossos ouvidos. Isso é inevitável, não dá para tampar os ouvidos, não dá para a gente fugir do mundo, não dá para a gente fugir de todas as áreas, a fim de não escutar. Em algumas circunstâncias a gente consegue, mas às vezes algumas pessoas chegam até nós para nos aconselhar, mesmo a gente não pedindo conselho, mesmo a gente não solicitando ajuda. A pessoa, entendem, nos ouviu falar com outra pessoa, sabe de uma ocorrência, de uma história que está acontecendo com a gente, e ela se dispõe: desculpa, eu ouvi a conversa, eu escutei, fiquei sabendo, eu poderia te dar um conselho. Então isso é inevitável. A pessoa chega, você por educação escuta no sentido de ouvir, não de dar ouvido. No entanto, não é apenas desse modo que o conselho acontece. Ouvir o que alguém tem para dizer não é sempre no sentido de parar para sentar, ouvir uma pessoa do trabalho da igreja ou qualquer outro lugar. A gente pode ouvir de diversas maneiras, e na nossa geração a gente ouve muito mais conselhos de ímpios do que antigamente, porque não era todo mundo que se atrevia. As pessoas, em uma cultura que tem mais tempo de idade, bem sabem que as pessoas tenham mais tempo de vida, não dava ouvido ou não se envolvia, não fazia amizade com qualquer pessoa que se entendesse que era uma pessoa de não confiança, sendo da igreja ou não. Tem gente da igreja, mas não é de confiança, todo mundo sabe disso, e toda igreja você vai encontrar pessoas assim. Então nós ouvimos de diversas maneiras. Hoje você ouve através de vídeos da internet, palavras que servem de conselho. Você não está ali para tomar um conselho, para ouvir um conselho do ímpio, mas você acaba escutando, e se não tomar cuidado, você pratica o conselho e jura que não está praticando o conselho que ouviu, porque isso é chamado de manipulação. Uma mensagem pode alcançar o seu ouvido, descer ao seu coração, e você jamais imaginar se aquilo foi influência de alguém ou não. Tem o chamado
tem aquelas mensagens que podem vir com duplos sentidos, e aí você toma o sentido mais claro para você, ainda que as palavras não tenham aquela conotação, você pode dar uma conotação, um significado para a qual a palavra não foi dirigida, e daqui a pouco está praticando. Por que é que os pastores, não todos, sempre aconselham as pessoas a tomar cuidado com o que se assiste? Antigamente televisão, o problema hoje mais é o celular. O que se assiste no celular. Porque se percebe que muitas pessoas são corrompidas com conselhos ímpios, pode ser através de uma música, pode ser através de uma pregação. No tempo bíblico não tinha essa situação, senão a Bíblia com certeza está recheada de coisas falando do que acontece no nosso tempo. No entanto, eles não tinham como falar, porque eles não estão falando de uma revelação futura, mas falando com base naquilo que era comum nos seus dias. Então a gente ouve o conselho através de uma reportagem. Tem gente, por exemplo, que não tira habilitação, porque ouviu uma história de alguém que estava dirigindo e aconteceu certas coisas. Tem gente que tem medo de pegar Uber porque ouviu a história de alguém que disse que pegou Uber e que aconteceu não sei o quê, principalmente se for mulher. Aí tem gente que não passa por certo caminho porque alguém contou uma história que às vezes aconteceu 50 anos atrás, que uma mulher naquele caminho foi estuprada. Da mesma forma, a gente toma a palavra para nós, que no sentido que a gente entende até como positivo, e segue aquele caminho, mas a gente não tem ideia de onde tirou. Hoje a gente sabe que uma criança, por exemplo, pode estar conversando com a outra criança, enquanto o pai está conversando com outro adulto, e a criança pratica o que o adulto está conversando aqui, enquanto a criança está conversando com o outro lá. Só que o pai olha assim, meu filho não está escutando a gente. As irmãs, não sei se vocês, não sou professor de psicologia não, mas a gente estuda, a gente pesquisa, a gente sabe que a criança consegue captar o que os adultos conversam, enquanto ela continua com a bonequinha. Oh Maria, esse feijão, Maria. Tem criança que brinca, apesar que hoje sumiu, né? As crianças brincar de criança mesmo, hoje é um pouco raro. Às vezes até a gente adulto consegue escutar, não é fácil. Mas eu estou conversando com você e escutar o que ele está conversando com outra pessoa, tem adulto que consegue. Eu conheci uma irmã que ela estava cantando assim: ó pão cego andei, escrevendo o hino. Era um pecador, escrevendo o hino. Eu vi e ouvi. Está cantando o hino, era um pecador escrevendo outro. Faz duas coisas ao mesmo tempo, a mesma pessoa. Eu já vi pessoas escrevendo um hino, cantando outro, com voz alta. Foi na cruz, mas o que está escrevendo não foi na cruz. Tudo certinho. Então assim, a nossa mente absorve coisas que às vezes a gente sonha à noite. Aquela mensagem durante o dia nos alcançou, mas a gente não se lembra que viu. Então quem vai ao cinema sabe que de vez em quando, eu vi um professor de história uma vez, ou foi de português, não lembro agora, falando que a Coca-Cola às vezes coloca um negócio, um retângulo pequenininho lá, naquele quadrado lá do cinema lá pequenininho, uma propaganda passando, dá uma sacudinha assim, depois apaga. E a primeira coisa quando a pessoa sai do cinema é a vontade de tomar Coca-Cola. Mas pergunta para ela se ela viu alguém tomando lá, ou se ela viu o comercial, não foi, é tão pequenininho, mas vem com a forma de mensagem subliminar. Então os cuidados com o que a gente vê é que se a gente não observar de uma forma crítica, aquilo nos alcança, mesmo quando a gente diz que odeia tal coisa que a gente está assistindo. Essa capacidade do mal. Então o conselho vem e nos alcança através de vídeo, através de pregações, através de tantas coisas, até porque o caráter de todo ser humano é formado pelo aquilo que ele vê e ouve. Ninguém tem um caráter formado sem ouvir e sem ver. Ele vai ser infrutífero. Então, bem-aventurados que não dá ouvido para aquilo que escuta, porque são inevitáveis. Pode vir de diversas maneiras. Bem-aventurado também os que não detêm. Esse deter não é a ideia de ouvir, você ouve, e pode ser que ainda não praticou o conselho que ouviu, mas ele está arquivado em nós.
Nós temos o que se chama de consciente e subconsciente. O seu consciente, você pratica algo consciente de que alguém te ensinou aquilo. O seu subconsciente é você praticar algo que alguém te passou, mas você não se lembra quem te falou ou se você já ouviu aquilo. Aí você fala, olha, eu sou inteligente, eu criei um negócio que ninguém nunca tinha visto. Talvez você não viu a criação completa, mas teve uma ideia que sugestionou e aquilo trouxe para você uma ideia e você disse que criou do zero. Na verdade, aquilo te pegou em algum lugar. Todo ser humano é alcançado por isso. Então a primeira é ouve o conselho. Segundo, não se detenha. Ou se deter é aquela pessoa que não se molda pelaquilo que ouve. Veja que aqui estão 3 graus. Primeiro, escuta. Talvez ainda não praticou. Segundo, bem-aventurado aqueles que não se detêm, que não para, que não caminha junto. É aquele que não imita os conselhos que ouviu do pecador. O pecador aqui são pessoas sem Deus. Não se detenham no caminho dos pecadores, aquele que não trilha de acordo, aquele que não modela, que não anda de acordo com o que o mundo anda. Aqui já vem praticar. Mas essa prática, irmã Cláudia, pode ser que a gente pratique a coisa do mundo sem as pessoas estar junto com a gente. Pode ser que a gente pratique algo mundano sem ninguém ver que a gente está praticando. Mas aí a terceira parte é: e não se assenta na roda dos escarnecedores, que são os zombadores de Deus ou das coisas sagradas, ou que brinca com as coisas sagradas. E a gente vê por aí muitos cristãos, até cristãos, gravando coisas que dizem ser cristão, mas que são zombadores, certo? Que são zombadores. Então você não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí nesse caso já vai para o último grau. Primeiro ouviu, não é obrigado a seguir. Segundo, foi atingido, começa a se comportar, que pode ser na frente ou não. Terceiro, se assenta e se deleita a fazer o mesmo que as pessoas fazem em público. Já não tem mais aquele medo, aquele receio, aquele respeito. Eu conheço um camarada que ele é um zumbador. O negócio dele, o nome do troço lá não sei se é do canal, do sistema dele é Tô Solto. Alguém que se lembra? Tô Solto? Você se lembra, Ângela? Tô Solto? Um irmãozinho que faz piada bem moreninho assim, da minha cor assim, talvez mais escuro, fica com um lencinho na mão. O Jacinto Manto. Ele foi padrinho de casamento da minha irmã mais nova, feliz. Mas aquele camarada, tudo dele na zombaria, não é, ele brinca, já não deveria brincar, porque tem alguns que brincam por aí, né? Mas ele zomba mesmo, zomba de línguas estranhas, zomba de alguém que pecou, zomba de sapateado, zomba do negócio do azeite, zomba. Tem hora que ele mistura comercial, propaganda com coisa evangélica junto, é um santo, mistura o santo com o profano. E aí tem pessoas que gravam também juntamente com ele. Jacinto Manto, sempre está com um lencinho nas costas. Já viu, não? Jacinto Manto? Eu digo, eu não paro mais para ver uma palhaçada de um camarada desse, que o negócio dele é zombaria com as coisas que acontecem na igreja. E tem umas pessoas que não vigiam. Tem gente que provoca. Está lá uma irmãzinha com aquele renovo, aquela coisa, e às vezes tem gente que tem um gesto meio estranho quando está assim. E aí tem alguém que pega o celular e começa a gravar e faz um recorte só daquele movimento corporal e coloca nas redes sociais. O que é que acontece? Zombaria, contribuindo. Aí daqui a pouco chega o ímpio e mostra aquele vídeo para você. O que você se comportaria? Não, aqui é porque estava na igreja, não sei o quê. A pessoa contribuiu. Então, bem feliz é o que não segue o conselho dos ímpios, conselhos pecaminosos. Muitas vezes a intenção dele é até boa, porque ele nem sabe que o conselho dele é ímpio muitas vezes. Bem-aventurado, feliz é aquele que não ouve, aquele que não segue, mesmo que secretamente, e aquele que não se mistura com as pessoas do mundo para cometer delitos. Então está dizendo o contraste do ímpio e do justo. Antes, o versículo próximo, tem o seu prazer. Ao invés de ouvir o conselho do ímpio, de andar junto
ímpio, praticando coisa de ímpio, e ficar zombando juntamente com o ímpio. Sabe qual é o bem-aventurado? É aquele que tem o prazer de meditar em quê? Meditar em quê? Na lei do Senhor, que é uma referência à palavra. Se você observar, os Salmos valorizam muito a palavra de Deus. Não tem nenhum outro livro da Bíblia que refere mais à própria Bíblia do que os Salmos. Não tem. O Salmo 119 tem 176 versos e cerca de 150 expressões se referindo à própria palavra de Deus. Só o Salmo 119. Como purificará os olhos do seu caminho? Eu sou mais sábio do que os meus professores, porque eu observo a tua palavra. Luz para meus pés e lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Você vai ver várias passagens se referindo sempre à palavra, ao estatuto, à lei, às escrituras no Salmo 119, cerca de 150 vezes. Estou falando para os irmãos porque já contei, tá bom? Então, não é apenas em meditar, porque às vezes, nossa irmã Alice, às vezes a gente até medita na lei do Senhor, mas com que espírito a gente medita? Porque a Bíblia não é um livro de feitiçaria, não é uma reza. Eu quero ler a Bíblia para sentir meu corpo fechado. Tem gente que vai trabalhar de manhã, lê uma passagem, geralmente do Salmo, às vezes nem oração é, e se fosse também, né? Lê uma passagem pensando que é Salmo, que não é o Salmo 91, tem gente que pensa que é oração, não tem nada a ver com oração, o Salmo 91. Mas a gente pega aquilo como se fosse uma fechação de corpo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ao sombra do Onipotente descansará. Direi o Senhor, porque Ele é o meu Deus, e nele confiarei, porque Ele me livrará, e vai, né? Não sei o Salmo todo completo. Mas a gente lê pensando que vai ser livre, a gente nem ora a Deus, a gente lê o Salmo. O Salmo é um diálogo de alguém falando para outro alguém, e no final Deus fala sobre Jesus, seu filho. Passagem essa que o próprio Satanás falou para Jesus, que a respeito de Jesus estava escrito no final do Salmo 91. Mas é um diálogo de alguém falando de quem confia no Senhor, porque Ele te livrará do laço passarinheiro, Ele te cobrirá. Então a gente vai lá e lê o Salmo 91. Na verdade, quando a gente repete coisas que é tida como oração, a gente repete acreditando na repetição, isso é uma reza, e reza é coisa de paganismo. Então a gente lê aquilo como uma forma de nos livrar, como diz a linguagem católica, uma forma de nos defender, como fosse um escudo espiritual, ao invés da gente ler como forma de meditação na palavra de Deus, para proteger o nosso coração, nossa mente, como está escrito: medita na lei do Senhor. Antes tem o seu prazer, não é apenas meditar, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, que tem prazer, medita dia e noite. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei que ele tem prazer, ele medita quando acorda à noite. Quem aqui de vez em quando dorme e depois acorda pela madrugada? Levanta a mão. Quando a gente é apaixonado pela palavra de Deus, você acorda assim para ir no banheiro, acorda para beber água, alguns acordam para assaltar a geladeira, mas, né? Aí, o que é que a gente pensa nessa hora? Aqui está dizendo, se fosse na linguagem de hoje: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita no intervalo da escola, e na sua lei medita no intervalo para almoçar lá no trabalho. No serviço, você já pensou o tempo todo que estava trabalhando. Agora você vai descansar a sua mente? Medite na lei do Senhor. Acordou de madrugada, o sono não foi embora. Medita, quer fazer uma alta reflexão. É como que você fosse mastigar algo que você ouviu da parte de Deus, e você para pensar. E aquilo vai alimentando a sua alma. Sabe por que tem pessoas que não sabem ler e são fortes espirituais? Porque são pessoas que, apesar de não saber ler, elas ouvem, e porque elas ouvem, elas conseguem meditar na lei do Senhor, porque alguém leu para ela. Olha o poder disso. E ao meditar na lei
na palavra do Senhor, isso vai produzir fruto em nós. Aleluia. O que é que ocupa a nossa mente no dia a dia? O que é que ocupa? Preste bem atenção, olhe para cá. Imagine que você está lá. Jesus, eu preciso amar que nem o Senhor amou. Eu preciso vigiar que nem o Senhor vigiou. Eu preciso orar que nem o Senhor orava. Na sua mente você está meditando: Jesus, eu preciso obedecer a tua palavra como o Senhor foi obediente até a morte de cruz, como está escrito. E de repente, nessa hora que você está meditando, seja no trânsito, em algum lugar, alguém fala uma bobagem enorme para você, que o seu sangue quer ferver. Você não vai conseguir falar um palavrão nesse momento. Por quê? A palavra de Deus tem o poder de nos segurar. Você estava, isso, quando você fala assim: Senhor, eu poderia, você está pensando, isso é orar, segundo Judas, é orar no Espírito. Se você vive, se eu vivo, se nós vivemos orando no Espírito, o nosso Espírito se torna forte. A carne é que faz a gente brigar, xingar, falar palavrão e buscar um monte de razões para justificar um tanto de coisa, para a gente depois achar que é maior do que Jesus. É a carne, não é obra do Espírito humano que está com contato com o Espírito de Deus. Então a carne sua estremece de um lado, mas aí você vê que o seu Espírito está forte. Aí a Bíblia diz o quê? A carne é fraca, mas o Espírito é forte. Agora, se o Espírito estiver fraco, sempre a carne vai estar forte. Eu não preciso fortalecer minha carne, ela vai sucumbir meu Espírito. Como? Toda vez que eu não alimento o meu Espírito, a minha carne vai estar forte. Eu não preciso alimentar a minha carne para ela ser forte. Basta. Qual é a fraqueza da minha carne? É a alimentação do Espírito. Como uma irmã, devo ter contado aqui, que teve o seu filho morto por um rapaz, e quando soube que o moço estava preso, ela teve a iniciativa de ir no presídio evangelizar especificamente o filho de outra mulher que tinha assassinado o seu filho, e ela não foi lá para desabafar: olha, se você não se converter, você vai para o inferno, você matou o filho de uma ungida. Não foi isso, porque isso seria vingança. Ela foi lá evangelizar. Eu assisti ela evangelizando. Então, alguns aqui talvez tenham assistido. Então o que acontece? Como uma pessoa faz isso depois do que fizeram com o filho dela? Deixou ela tão triste. É porque o seu Espírito estava forte. Para o Espírito estar forte, não basta ler a Bíblia, não basta orar, não basta jejuar. Eu preciso meditar. Por isso que quando a gente jejuma, se a gente puder não trabalhar, é melhor. Se a gente não puder, eu disse por quê? Porque você está orando em Espírito. Senhor, esse jejum aqui é a favor das almas. Tantos assassinatos, Senhor, tantos perdidos, matando, roubando, traindo, fazendo tanta coisa. Senhor, tem misericórdia, porque foi por eles que o Senhor morreu, e eu não estou fazendo o que eles fazem, porque o Senhor teve misericórdia de mim. Ver a sua oração, está na sua mente, você meditando, está escrito na tua palavra. O Senhor levantou as mãos em direção àqueles que te entregou, que entregou Jesus para morrer, e ele olhou para o Pai e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa meditação fortalece. Quando a gente faz a obra de Deus para Deus, você vai estar meditando, e isso serve de alimento para nós. Jesus disse assim: eu tenho uma comida que é diferente da dos humanos. Parafraseando, a minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, quando a gente faz a obra para Deus, considerando que é para Ele, que tem vezes que a gente faz a obra para Deus, mas não é considerando que é para Ele. Tem vezes que a gente faz uma obra considerando que aquilo é para o pastor Osmar, estou fazendo isso aqui é para o pastor Ailton, estou fazendo isso aqui é para a pastora Ângela, eu estou fazendo isso aqui porque não tenho o que fazer. Então a gente não está fazendo para Deus. Agora, quando a gente faz para Deus, a Bíblia diz que até o nosso trabalho lá na empresa, Paulo fala nas suas cartas que é para você trabalhar prestando serviço para o seu Senhor, homem, como que fosse para o próprio Deus. Aí, medita na lei do Senhor.
Em Josué 1:8, Deus disse assim: olha, que o livro da lei esteja sempre em teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo será vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançará bom êxito. Por quê? Não apenas meditar, mas meditar, como diz Salmo, não meditar só de dia, porque a gente diz assim: irmã, eu sou crente, eu não confundo as coisas. Uma espiritualidade de mau contato, que uma hora a gente é luz, uma hora é treva. Eu não confundo as coisas. Quando eu estou na igreja, presta bem atenção aqui, quando eu estou na igreja, irmão, é uma coisa, mas quando eu estou no meu trabalho, é o meu trabalho. Não, eu não deixo de meditar na lei do Senhor. Senhor, eu estou fazendo esse trabalho aqui na casa dessa mulher, limpando a mesa dela. Senhor, que um dia essa senhora, minha patroa, as mulheres que faz faxina, ela um dia vai reconhecer que o Senhor é um Salvador, e que tudo que vem aqui para ela comer é fruto da tua graça, fortalecendo ela, e ela não venha se estribar pensando que é a sua capacidade que levou ela a ter dinheiro para colocar comida na mesa. Já está entendendo? Você não deixa de ser crente. Senhor, tem hora que me dá raiva mesmo, seja sincero com Deus. Tem hora que dá nervoso, tem hora que dá vontade de desganar, né? Estou dizendo, se isso acontecer, que eu sei que às vezes tem alguns irmãos que o sangue é mais quente, pode acontecer isso. Então o que acontece? Você vai ver no Salmo 119 por acaso, você vai ver o salmista dizendo: Senhor, ainda hoje eu vi o Sidney Moreira, né, lendo o Salmo em áudio, né, em forma de vídeo. O Sidney Moreira lendo na linguagem de hoje, falando: Senhor, eu tenho raiva daqueles que desprezam a tua lei. Você vai ver o salmista irado dizendo: Senhor, que os filhos dos ímpios sejam pegados e jogados nas pedras, Senhor. A Bíblia ela fala, não é só da qualidade boa, não. Por isso, eu estou fazendo porque teve gente na Bíblia que fez. Cuidado, né? Tem gente na Bíblia que mata também. Tem coisa na Bíblia que foi o diabo que influenciou as pessoas. Não está escrito na Bíblia, está escrito para qual propósito? Tem um propósito, mas para qual? Seguir ou evitar? Na Bíblia está falando da queda dos homens. Não é para eu fazer o que eles fizeram de errado, é para que eu tome cuidado e não faça o que eles fizeram, e as consequências vão acontecer comigo, ou até mesmo pior, porque na graça as consequências podem ser pior do que no tempo da lei. Pelo menos em Hebreus fala assim, que é pior a consequência de quem peca hoje do que quem peca na lei. Que antigamente as consequências eram mais em relação ao corpo, hoje em relação à perdição eterna, né? Na graça, irmãos, é bem mais complicado como as pessoas pensam. Então o que acontece? Meditar na lei do Senhor, primeira parte. Depois, na semana que vem, a gente fala a outra parte dos ímpios. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E quem faz isso? Verso 3: é igualmente uma árvore plantada à beira do ribeiro, de um riacho. Ribeiro quer dizer água corrente, não é nem represa, e dá seus frutos na estação apropriada. As folhas não murcham e não caem, e tudo que fizer prosperará. Veja que ao meditar na lei do Senhor, onde pode nos levar? Por quê? Presta bem atenção. Porque é que às vezes a gente não consegue jejuar, e quando a gente jejuma, ainda quebra o jejum nos primeiros minutos da manhã, porque a gente não está meditando na lei do Senhor. Devo dizer um segredo para você: se você viver quebrando o jejum, você está dizendo que não tem o costume de jejuar. Quando você pega o hábito de jejuar, até o dia que você não vai jejuar, quando você vai beber água, você fala: deixa eu ver se eu não estou jejuando hoje. Porque aquilo se torna um hábito na nossa vida de meditação, porque o jejum é uma oração e meditação. Você está fazendo aquilo com propósito, não é passar fome, não é para emagrecer, como alguns crentes por aí estão ensinando jejum para emagrecer, buscar poder de Deus e buscar magreza. Isso é coisa do mundo, isso é paganismo. Então, vou jejuar, Senhor, por aquela causa, e você está em espírito: Senhor, não dá mais esforço para continuar. Não é penitência também, tá? Não confunda jejum com passar fome, que não é a mesma coisa. Senhor, me dá graça, faz cada um de acordo com a sua força, com o seu propósito. Senhor, eu me humilho diante de Ti e te peço socorro, eu te peço providência. Sabe por quê? Jejuar é afligir a alma. Tem gente que pensa que jejuar é afligir a carne, irmão. Não é, irmão.
O jejum bíblico, o significado é afligir a alma. Como afligir a alma? Saia não come. O problema aqui não é matar a carne tanto que passa fome, porque carne de quem passa fome também pensa a mesma coisa de coisa ruim. A questão é a sua carne, a sua alma em conexão com a sua carne é que te leva a pecar. E quando você jejuma, você está dizendo: eu vou deixar os prazeres da carne, que é juntamente com a alma, que quer me levar a pecar contra Deus. E aí o que você faz? Nesse momento, porque a alma que observa as coisas em torno de você, por meio do corpo. Então raiva está contido na alma, não é no espírito. Ira, peleja, contenda, feitiçaria, tem uma ligação da natureza pecaminosa juntamente com a alma. Então quando você fala não para a mentira, é sua alma que sente, não é sua carne. Sua carne só tem vida porque tem uma alma. Se tira a alma, ela não serve mais para nada. Não serve mais para nada se tirar a alma de nós. Então a cobiça, a beleza, é a carne, natureza pecaminosa, juntamente com a nossa alma. As emoções fortes, tanto positiva como negativa, chorar, tudo isso é conexão com a nossa alma. Então quando você fala assim: hoje eu vou separar um momento para ter um comportamento diferente do que o meu instinto pede, o que é que acontece? Você está afligindo a sua alma, você está dizendo não para o meu eu. O que eu queria era isso, mas eu vou dizer não, me humilhando diante de Deus. O jejum sempre é a ideia de rebaixar. O jejum é a ideia de aflição. É tanto que você vai ver na Bíblia, a maioria das vezes que o jejum está na Bíblia é no momento de angústia, de socorro, de perda, de uma necessidade urgente. Não faz sentido uma pessoa: vou casar hoje com minha morena e hoje a gente vai fazer um jejum pelo nosso casamento. Não faz sentido, porque o jejum não combina com a alegria. Ele produz, mas o jejum é ligado sempre a choro, a lágrima, a rasgar as vestes, como está no Antigo Testamento, costuma de fazer isso. Então quando a gente está jejuando, está em meditação, quando você está orando, lembre que a oração não é só falar, é também ouvir. Você vai estar em meditação. Por que é, pastor Ailton, então que a gente consegue orar tão pouco? Porque a gente medita pouco. Então frutifica muito pouco na nossa mente. Se você está ouvindo essa pregação aqui e está meditando o que eu estou falando, quando chegar em casa você será capaz de falar várias coisas que foram pregadas aqui nessa noite e que edificou a sua vida. Se não, você vai dizer: eu esqueci o texto e esqueci os argumentos, porque você está me ouvindo, mas não está meditando. A gente esquece. Os discípulos de Jesus também esqueciam. Jesus falava uma coisa para os discípulos hoje, ele estava perguntando por aquilo no outro dia, porque eles não meditaram. Quando a gente ora com meditação, as suas palavras não acabam. Você ora meditando: Senhor, abençoa o presbítero Robson, Senhor, abençoe a esposa dele. Você começa a pensar logo nos filhos. Daqui a pouco passa para os filhos do presbítero Robson. Daqui a pouco você lembra que os filhos do presbítero Robson pode ter casado, no caso, se você conhecer e tiver casado mesmo. Daqui a pouco você passa para os netos do presbítero Robson. Você pensa, se tiver alguém enfermo, no trabalho dele, na vida espiritual dele, na vocação dele. Daqui a pouco você passa 10 minutos, você lembra: eu orei só pelo presbítero Robson, e agora pelo pastor Ailton? E agora pela minha mãe? Você orou com sabedoria, pensando, meditando. Quando a gente vai meditar na palavra de Deus, quando a gente lê a Bíblia, imagina o salmista. Quando o salmista fala isso, você tem que usar a sua imaginação. O que o salmista queria dizer com isso? Será onde ele estava? E você começa então a pensar. Eu imagino o salmista Davi falando isso. Eu imagino Davi quando estava com aquela pedra sacudindo. Eu não sei quantas vezes ele rodou aquela pedra, mas eu sei que Davi, não sei se foi a mão de Deus, eu sei que Davi tinha uma habilidade segundo a Bíblia. E Davi pegou, eu estou falando de você pensar, e jogou aquela pedra. Quem sabe qual é a distância? Não sei se tem o direito de pensar. Não tenho uma mente pobre a ponto de achar que não precisa disso, porque isso pode ter um significado para você, talvez não para mim. Então você vai meditando, e daqui a pouco você se vê na cena de Davi jogando pedra no Golias. Sabe o que acontece? Você dificilmente vai esquecer a história de Davi e Golias depois que você lê e usar a sua meditação. Então a gente tem que pensar, porque a gente pensa, a mulher quando vai casar, principalmente fica mais imaginando quando chega na porta da igreja e quando entrar, imaginando assim como é que vai estar a cara do pai dela. Se vai estar chorando, porque tem pai que chora, tem os pais que sorriem. E meu noivo vai sorrir? Geralmente o noivo ri, mas tem uns que podem chorar também. Então
a moça fica imaginando. E isso vai tornar marcante o seu casamento. Quem foi pego de surpresa, quem não imaginou, esquece a história do casamento com facilidade. Por isso que às vezes a gente são muito esquecidos, porque a gente não medita no que está fazendo. Então medita na lei do Senhor. E quem medita na lei do Senhor é igualmente a árvore. Não murcha, o fruto vai vir no tempo certo, e tudo que faz prospera. Olha, Deus tem me prosperado. É pouco, mas Deus está dando crescimento, porque eu faço as coisas para Deus com prazer na sua lei. Eu faço um prazer na sua palavra. O pastor esqueceu de dizer obrigado. O pastor não reconhece o meu trabalho. O pastor, por que isso pode acontecer com quem? O pastor nem disse que ficou bom. O pastor me elogiou. Mas eu fiz por causa do que está escrito na palavra de Deus. E Deus vai honrar pessoas para honrar a mim. Deus vai levantar pessoas para honrar a mim, porque o pastor não me honrou. Porque o que você faz para Deus não ficará sem receber a recompensa, se for feito com prazer. Senão a gente não recebe nada. 50 anos fazendo a obra de Deus e não ganhar nada. Pois é. Na Bíblia eu posso provar isso para você. É outro assunto, a gente chega lá e fica assim como decepcionado. Sim, Paulo fala, vai sofrer detrimento. Lê na Bíblia que é detrimento. Detrimento é prejuízo. Prejuízo. Quem faz a sua obra de palha, feno e capim, mas quem a sua obra for ouro, prata e pedra preciosa, esse receberá o galardão de Deus. Irmãos, é muito compensador a gente meditar na lei do Senhor. O resultado é, medite na lei do Senhor. O que é que a Bíblia diz para mim nessa história toda? Nessa minha caminhada, o que é que a Bíblia diz para mim? Nessa situação que eu estou vivendo, o que é que o conselho Jesus dá para mim? Eu não vou buscar no Google, na hora que alguém me desafiar, Google, e o que a gente está aprendendo é isso, né? A gente está aprendendo isso. Google, na hora que eu estiver triste, o que é que eu faço? Procuro um psicólogo. Não, vai ler a sua Bíblia, que a Bíblia vai dizer o quê? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Diante do Senhor a abundância de alegria. Se você plantou chorando, vai colher com muita alegria. Olha, meditação na palavra de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Precisamos, irmãos, andar meditando naquilo que a Bíblia diz. Ela é alimento, irmãos. Então eu medito naquilo que me alimenta. Eu medito naquilo que me satisfaz, não apenas o corpo, mas a minha alma e o meu espírito. Que Deus venha motivar cada um de nós. Quem leu a sua Bíblia nesse dia de hoje, diz amém? Amém. Olha, muita gente leu a Bíblia. Estou falando em casa, não é aqui na igreja não. Nem vou fazer a pergunta de novo, quem sabe, né? Não expliquei. Aí todo mundo leu. Então medite na lei. Leia pelo menos um capítulo da Bíblia. Eu sei que a maioria dos pastores não fala nisso para os membros. Não fala não, você sabia, a maioria dos pastores não incentiva não. Mas eu digo para você, irmão, por experiência própria, as pessoas, todas as pessoas que eu conheço que têm o hábito de meditar na Bíblia, ler a Bíblia, eu poderia dizer para você algumas características, mas eu não vou dizer isso agora, que é uma outra oportunidade. As pessoas que têm o hábito de ler a Bíblia, você consegue descobrir sem ela falar isso para você, porque isso muda a gente. Nossas perguntas, nossas respostas, nossas vestimentas, nossa maneira de trabalhar, de dirigir. Quem tem o prazer, não apenas ler, como fosse um patuá de proteção, porque isso aí é espiritismo. Eu estou falando de ler a Bíblia como palavra que vai me iluminar o meu dia. Vou ler a palavra de Deus como alimento para a minha alma. Vou ler a palavra de Deus como ela me corrige. Por isso não fico só no Salmo, porque quem lê o Salmo só quer palavra para lavar minhas raras, minhas mágoas. Não, leia qualquer parte da Bíblia, leia a Bíblia. A gente cansa de sentir a presença de Deus enquanto lê a Bíblia. E aí, irmã Fernanda, a gente quer sentir Deus só na hora que está orando. Por que eu quero sentir Deus só quando eu falo com Ele? E quando Ele fala comigo, eu não dou valor. Porque tem hora que você lê a Bíblia e é como que Deus estivesse assim falando: meu servo, medita na minha lei. E quando a gente vai ler com meditação e com espiritualidade,
Você vê Deus falando com Josué e você transporta para você e fala assim: olha, eu me imagino no lugar de Josué, Deus falando comigo. Você sente Deus? Faça isso, você vai sentir Deus. Tem hora, irmã missionária, que a senhora não vai ter tempo de ler. Pode pegar seu celular, seu televisor, sei lá, computador, e coloca lá para ler o capítulo para você, que hoje o aplicativo lê se você tiver sem tempo, mas não fica viciado só ouvir os outros, não, leia você também. Então vai lá, escuta, e você fala: meu dia foi abençoado, me perturbaram tanto, mas eu mesmo no meio desse foco de incêndio, eu consegui ouvir a voz de Deus. Não tenha o hábito só de você falar com Deus todo dia, deixa Deus falar com você também. Oração é um diálogo, e diálogo é uma pessoa falando e outra escutando, ou é as duas falando? Ambos. Às vezes a gente não deixa Deus falar, que aquela hora que a gente está orando, nosso irmão cá ora, e a nossa palavra acaba, não acaba? Não tem hora que acaba? O que é que você faz? Não levanta não, fica ali pensando, meditando. Daqui a pouco chegam novas palavras, e essas novas palavras já foi o Espírito Santo dando. Não se precipite em levantar só porque as palavras acabaram, não. Continue meditando. Maravilha, Jesus, como tu é bom, me deu força para orar 5 minutos. Aí quando você vê, você já está orando de novo. Medite, fale com Deus, deixa Ele falar. Vem aqui orar, nosso irmão Giovanni. É bom demais, irmão. Medite na lei do Senhor. Você não lê a Bíblia para esquecer as coisas, não, sabe? Mas tem hora que a gente esquece, pelo fato de meditar. E quando você esquecer de novo, já vai estar fortalecido pela meditação. Quem nunca fez isso, faça. Eu não estou falando aqui repetindo de outro pregador, eu estou falando de experiência própria. Seja apaixonado pela meditação da palavra de Deus. E com isso você vai ter dificuldade, às vezes, até de se levantar da oração, porque as palavras não vão acabar tão fácil. A paz do Senhor, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa noite de hoje. Deus! Senhor, ó Pai, por mais este culto. Obrigado pela tua bondade. Obrigado, Senhor Jesus,